desde os primórdios da humanidade, que fenómenos inexplicáveis capturam a nossa imaginação. Vozes que ecoam no vazio, luzes que dançam no céu sem origem conhecida, casas onde o tempo parece parar. São relatos que desafiam a lógica e semeiam dúvidas até nos mais céticos. Neste vídeo, mergulhamos no mundo inexplicável para te apresentar 7 eventos paranormais que foram registados ao longo da história. Acontecimentos reais ou testemunhos que continuam a intrigar investigadores e curiosos em todo o mundo. Prepara-te para atravessar o véu entre o que é visível e o que preferimos não ver. Número 7. Entre 1977 e 1979, uma casa modesta no número 284 da Green Street, em Enfield, nos arredores de Londres, tornou-se o epicentro de um dos casos paranormais mais famosos do século XX. Tudo começou quando Peggy Hodgson, mãe solteira de 4 filhos, contactou a polícia após as filhas, Janet de 11 anos e Margaret de 13, relatarem batidas inexplicáveis nas paredes e móveis a moverem-se sozinhos. O que parecia ser apenas mais uma história de assombração ganhou proporções mediáticas quando fotografias e gravações de áudio captaram acontecimentos estranhos, como objetos a voar pelo ar, vozes roncas e masculinas a sair da boca de Janet sem que ela mexesse os lábios, levitação da jovem em plena sala, quedas bruscas de temperatura e bolas de berlinde a moverem-se sozinhas. O caso atraiu investigadores da Sociedade de Pesquisa Psíquicas, como Maurice Grosse e Guy Lyon Playfair, que passaram meses a documentar os fenómenos. Embora acreditassem na veracidade de muitos dos acontecimentos, também reconheceram que alguns episódios podiam ter sido encenados pelas crianças. Céticos, incluindo mágicos e psicólogos, apontaram que Janet foi apanhada a dobrar colheres e a bater no teto com uma vassoura, sugerindo que parte dos fenómenos teria sido forjada. Ainda assim, os investigadores insistiram que nem tudo podia ser explicado por truques infantis. Um dos fenómenos mais perturbadores foi quando uma voz masculina, identificando-se como Bill Wilkins, afirmou ter morrido naquela casa. A voz, que parecia vir de trás da garganta de Janet, dizia: "Morri numa cadeira no andar de baixo." Mais tarde, o filho de um antigo morador confirmou que o pai, de facto, tinha falecido daquela forma. O caso inspirou livros, documentários e até filmes de terror, como A Invocação do Mal 2. Em 2023, a Apple TV Plus lançou uma série documental com áudios originais gravados durante os acontecimentos, reacendendo o debate sobre o que realmente aconteceu naquela casa. Número 6. Em julho de 1947, algo caiu do céu nos arredores da pequena cidade de Roswell, no estado de Novo México, nos Estados Unidos. O que parecia ser apenas mais um episódio curioso no interior americano transformou-se num dos casos mais emblemáticos da história dos OVNIs. Após uma tempestade intensa, o fazendeiro William McBrazel encontrou destroços metálicos estranhos espalhados pelo seu rancho. O material parecia não pertencer a nenhum balão meteorológico comum. Era leve, resistente e, segundo testemunhas, retomava a forma original após ser amassado. Brazel levou parte dos destroços ao xerife local, que por sua vez contactou a base aérea de Roswell. No dia 8 de julho de 1947, o exército emitiu um comunicado à imprensa afirmando ter recuperado um disco voador. A notícia correu o mundo. Apenas 24 horas depois, o exército recuou. Declarou que os destroços eram, afinal, de um balão meteorológico. A explicação oficial parecia encerrar o caso, mas o estrago já estava feito. A dúvida estava lançada. Apesar das explicações oficiais, muitos acreditam que o governo encobriu a queda de uma nave extraterrestre e a recuperação de seres alienígenas. Há quem afirme que os destroços e os corpos foram levados para a Área 51, onde teria sido estudados em segredo. Número 5.
Situada no número 112 da Ocean Avenue, em Amityville, Long Island, esta casa de estilo colonial holandês tornou-se um dos locais mais infames da história do paranormal. O que começou como um crime brutal em 1974, rapidamente se transformou num dos casos mais controversos e assustadores da cultura popular. Na madrugada de 13 de novembro de 1974, Ronald DeFeo Jr., de 23 anos, assassinou a tiros aos seus pais e 4 irmãos enquanto dormiam. O mais perturbador, nenhum dos vizinhos ouviu os disparos e os corpos foram encontrados de bruços, sem sinais de luta. Ronald alegou ter sido influenciado por vozes misteriosas que o incitavam a matar. Foi condenado a 6 penas de prisão perpétua. Pouco tempo depois, a casa foi comprada por George e Kathy Lutz, que se mudaram com os seus 3 filhos. Apenas 28 dias depois, abandonaram a casa abruptamente, alegando ter vivido uma sequência de fenómenos paranormais, como cheiros inexplicáveis e zonas geladas em divisões fechadas, portas e janelas a abrirem-se sozinhas, substâncias viscosas a escorrer pelas paredes, aparições sombrias e vozes a sussurrar durante a noite. A filha mais nova dizia comunicar com uma entidade chamada Jody, que aparecia sob a forma de um porco com olhos vermelhos, e por último George acordava todas as noites às 13h15, a hora aproximada dos assassinatos. O caso atraiu a atenção dos famosos demonologistas Ed e Lorraine Warren, que afirmaram sentir uma presença maligna na casa. Durante uma das investigações, foi captada uma fotografia de uma figura infantil com os olhos brilhantes, considerada por muitos como uma das imagens paranormais mais inquietantes de sempre. Contudo, críticos e céticos apontaram que os Lutz poderiam ter exagerado ou mesmo inventado os acontecimentos motivados por dificuldades financeiras. O próprio advogado de Ronald DeFeo afirma ter colaborado com os Lutz na criação da história. Número 4. No coração do deserto do Texas, perto da pequena cidade de Marfa, um fenómeno luminoso intriga moradores, cientistas e curiosos há mais de 140 anos. Conhecida como as luzes de Marfa, estas misteriosas esferas de luz surgem no horizonte ao cair da noite e ninguém sabe ao certo o que são. O primeiro relato conhecido remonta a 1883, quando o vaqueiro Robert Reed Ellison avistou luzes brilhantes enquanto conduzia o gado pelo passo paisano. Pensando tratar-se de fogueiras indígenas, aproximou-se, mas não encontrou vestígios de fogo, cinzas ou presença humana. Desde então, os relatos multiplicaram-se. Soldados da Segunda Guerra Mundial, agricultores, turistas e até pilotos afirmaram ter visto orbes coloridas a flutuar, dividirem-se e desaparecer ou mover-se de forma errática no céu noturno. As luzes aparecem geralmente ao leste de Marfa, perto da US Route 90, e são visíveis a partir de um mirador construído especialmente para esse fim. São descritas como bolas de luz flutuantes do tamanho de uma bola de basquetebol, que brilham em tons de branco, vermelho, azul ou amarelo. Alguns permanecem móveis, outras movem-se rapidamente, piscam, fundem-se ou desaparecem subitamente. Várias teorias tentam explicar o fenómeno. Uma delas aponta para a refração atmosférica, sugerindo que a diferença de temperatura entre camadas de ar podem criar miragens luminosas. No entanto, esta explicação não convence a todos, já que os avistamentos começaram antes da existência de automóveis na região. Outra hipótese envolve os faróis de carros, com estudos de espectroscópia a indicar que algumas das luzes coincidem com o tráfego na US Route 67. Ainda assim, não explicam os movimentos erráticos nem os relatos históricos associados. Por fim, há quem atribui o fenómeno a causas naturais, como gases inflamáveis ou efeitos piezoelétricos provocados pela pressão sobre rochas subterrâneas. As explicações sobrenaturais não tardaram a surgir. Algumas lendas locais associam as luzes a espíritos nativos americanos, almas perdidas no deserto
ou até presenças extraterrestres. Há quem diga que as luzes parecem inteligentes, aproximando-se de observadores ou guiando viajantes perdidos. Hoje, Marfa é um dos destinos turísticos peculiar. A cidade organiza um festival anual dedicado às luzes, com música, arte e celebrações. O fenómeno inspirou documentários, livros e obras de arte, tornando-se parte da identidade local. Apesar de décadas de estudo, não existe nenhuma explicação definitiva. E talvez seja isso que torna as luzes de Marfa tão fascinantes. Um lembrete de que, mesmo no século XXI, a natureza ainda guarda segredos que escapam à razão. Número 3. Entre Miami, Porto Rico e o arquipélago das Bermudas, estende-se uma vasta área do Oceano Atlântico conhecida como o Triângulo das Bermudas, ou, como alguns preferem chamar, o Triângulo do Diabo. Esta região, com cerca de 1,5 milhão de quilómetros quadrados, tornou-se sinónimo de desaparecimentos misteriosos de navios, aviões e pessoas, alimentando a teoria que oscilam entre o científico e o sobrenatural. Desde o início do século XX, dezenas de embarcações e aeronaves desapareceram nesta zona sem deixar rastro. Entre os casos mais famosos, destaca-se o voo 19, ocorrido em 1945, no qual 5 aviões torpedeiros da Marinha dos Estados Unidos desapareceram durante o exercício de treino, juntamente com a equipa de resgate enviada, resultando no desaparecimento de 27 pessoas. Outro caso marcante foi o do USS Cyclops, em 1918, um navio da Marinha Americana que transportava 309 pessoas e desapareceu sem emitir qualquer pedido de socorro. Já em 1948 e 1949, os aviões comerciais britânicos Star Tiger e Star Ariel desapareceram em voos distintos, ambos sem explicação plausível. Apesar do mistério, muitos especialistas atribuem os desaparecimentos a causas naturais. Tempestades tropicais e furacões são fenómenos frequentes na região e podem provocar naufrágios e queda de aviões. Além disso, correntes marítimas intensas, como a corrente do Golfo, têm capacidade para arrastar os destroços para longe, o que dificulta as operações de busca. Erros humanos e falhas técnicas também são apontados como causas prováveis. Por fim, algumas áreas do triângulo apresentam anomalias magnéticas que podem interferir com bússolas e sistema de navegação. O fascínio pelo Triângulo das Bermudas também está relacionado com explicações mais ousadas, como abduções extraterrestres, portais dimensionais, a cidade perdida de Atlântida, cujas energias interferiam com os instrumentos de navegação, e monstros marinhos como o legendário Kraken, capazes de engolir navios inteiros. Embora careçam de base científica, estas ideias continuam a alimentar o imaginário popular e a inspirar livros, filmes e documentários. Estudos recentes indicam que o número de desaparecimentos no Triângulo das Bermudas não é superior ao de outras zonas marítimas com tráfego intenso. Ainda assim, a combinação de eventos reais, condições naturais extremas e narrativas sensacionalistas criou um dos maiores mistérios modernos. Número 2. Ao longo dos séculos, surgiram relatos perturbadores de pessoas que arderam em chamas sem qualquer fonte externa de ignição aparente. Este fenómeno, conhecido como combustão humana espontânea, continua a intrigar cientistas, investigadores forenses e entusiastas do paranormal. A combustão humana espontânea refere-se a casos em que o corpo humano entra em combustão sem contacto direto com uma chama ou fonte de calor externa. As vítimas são frequentemente encontradas quase totalmente carbonizadas, enquanto os objetos à sua volta permanecem surpreendentemente intactos, um detalhe que desafia a lógica e alimenta o mistério. Entre os casos históricos mais marcantes da alegada combustão humana espontânea está o de Mary Reeser, ocorrido em 1951 nos Estados Unidos, já que foi encontrada reduzida a cinzas na sua poltrona, restando apenas uma perna intacta,
apesar da temperatura estimada do corpo ultrapassar os 1900 graus centígrados e a divisão onde se encontrava ter sofrido poucos danos. Em 1980, no Reino Unido, Henry Thomas foi encontrado quase totalmente incinerado, com exceção das pernas abaixo dos joelhos. A polícia atribuiu o caso ao chamado efeito Pavio. Já em 2010, na Irlanda, o médico legista declarou oficialmente que a morte de Michael Faherty foi provocada por combustão humana espontânea, um dos raros casos reconhecidos como tal. Apesar do nome, a maioria dos especialistas acredita que há sempre uma fonte externa de ignição, mesmo que não seja imediatamente identificável. Entre as principais hipóteses está o chamado efeito Pavio, segundo o qual o corpo funcionaria como uma vela. A gordura corporal derretida alimentaria a chama, enquanto as roupas atuariam como o pavio, o que explicaria por que razão o corpo arderia lentamente e de forma localizada. Outra explicação considera fatores de risco associados às vítimas, muitas das quais eram idosas, fumadoras, com mobilidade reduzida ou sob efeitos de álcool ou medicamentos, o que poderia dificultar uma resposta eficaz perante um incêndio acidental. Há ainda teorias que apontam para a acumulação de cetonas ou metano, compostos inflamáveis produzidos pelo corpo, como possíveis contribuintes para a ignição, embora até hoje não existam provas científicas conclusivas a esse respeito. Apesar das explicações racionais, a combustão humana espontânea continua envolta em mistério. A forma como os corpos são consumidos, a ausência de danos no ambiente e a raridade dos casos mantém viva a especulação sobre forças desconhecidas ou fenómenos ainda não compreendidos pela ciência. Número 1. Na pacata cidade de Pontefract, em West Yorkshire, Inglaterra, uma casa modesta no número 30 da East Drive tornou-se palco de um dos casos paranormais mais violentos e documentados da história britânica. O fenómeno ficou conhecido como o Poltergeist de Pontefract, ou, como viria a ser apelidado mais tarde, o Monte Negro. Em 1966, a família Pritchard, composta por Jean, Joe e os filhos Philip, de 15 anos, e Diane, de 12, mudou-se para a casa. Pouco tempo depois, começaram a surgir fenómenos estranhos. Poças de água apareciam misteriosamente no chão, um pó branco caía do ar sem explicação. Os móveis moviam-se sozinhos e registavam-se quedas súbitas de temperatura. A filha mais nova, Diane, parecia ser o foco da atividade. Foi arrastada escadas acima por forças invisíveis, atirada da cama e até estrangulada, deixando marcas visíveis no pescoço. A intensidade dos ataques levou muitos investigadores a associar o caso a um poltergeist clássico, entidade que, segundo a tradição, se manifesta com mais força junto de adolescentes. Com o tempo, surgiram relatos de uma figura encapuçada, vestida com um hábito negro, a ser vista dentro e fora da casa. Vizinhos e membros da família afirmaram ter visto a aparição, silenciosa, imóvel, mas profundamente perturbadora. Investigações posteriores revelaram que a casa estaria construída sobre o terreno de um antigo mosteiro colonensiense e que o monge teria sido executado ali durante o reinado de Henrique VIII, acusado de crimes hediondos. Muitos acreditam que o espírito desse monge é o responsável pelas manifestações. A família tentou várias vezes livrar-se da entidade, incluindo exorcismos e bençãos religiosas. Mas o ritual pareciam apenas provocar ainda mais atividade. Crucifixos eram destruídos, cruzes invertidas apareciam nas paredes e objetos religiosos eram arremessados. A casa inspirou livros, documentários e o filme When the Lights Went Out. A casa continua a ser conhecida como a casa mais assombrada do Reino Unido, atraindo investigadores e curiosos de todo o mundo. Atualmente, é possível alugar a casa para pernoitar, mas muitos desaconselham essa experiência. O mundo está repleto de mistérios que desafiam a lógica, e por mais que avancem a ciência e a tecnologia, há sempre algo que escapa à explicação.
Estes casos são apenas uma pequena amostra do que permanece por esclarecer. Sombras que persistem entre o real e o inexplicável. Se gostaste deste mergulho no lado mais obscuro da realidade, não te esqueças de deixar o teu like e subscrever o canal. Assim ajudas o projeto a crescer e garantes que não perdes nenhum dos próximos episódios. Há muito mais à espreita. E nós estaremos por aqui para desvendar contigo.